Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oi, doutor Luiz Fernando, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes. Hoje o doutor Luiz Fernando trouxe uma convidada. Quem está nos assistindo já está vendo a Paula Jones na tela. Ela que é diretora-geral da ACT Promoção da Saúde. Bem-vinda, Paula. Obrigada, boa tarde a todos. Me ouvem? Perfeitamente, muito bem. Bom, e para explicar o que a gente vai abordar a partir de agora, a indústria dos alimentos ultraprocessados está fazendo pressão para incluir esse tipo de produto na cesta básica da reforma tributária. Por outro lado, associações médicas e ONGs lançaram um manifesto em forma de vídeo alertando sobre impactos na saúde e reforma tributária. Para a gente entender o que é que tem a ver alimento ultraprocessado com reforma tributária, é o seguinte: as entidades estão cobrando um posicionamento dos senadores, as entidades médicas, as associações médicas, cobrando o posicionamento dos senadores em favor da saúde pública e reclamam de lobby das indústrias a respeito dos produtos ultraprocessados, porque o que a indústria quer é isenção de impostos ao ter seus produtos inseridos no rol de alimentos fornecidos pela cesta básica. Expliquei tudo direitinho, Paula, para o nosso ouvinte? Explicou. Acho que a gente precisa simplificar esse debate, né? Para a gente entender o que está em jogo, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, vamos começar pelo começo. O começo é o seguinte: o que é um alimento ultraprocessado, Paula? Excelente começo. Alimentos ultraprocessados, eles são elaborações industriais, né, que perdem praticamente completamente sua matriz alimentar original. Eles têm, além de muitas vezes serem altos em sal, açúcar, gordura, aqueles nutrientes críticos, eles também têm uma série de aditivos, edulcorantes, espessantes, aromatizantes. Eles têm uma série de aditivos para transformar aquilo que justamente perdeu todo o alimento que tinha naquele produto, para torná-lo mais palatável. E aí a gente precisa olhar não para o produto individualmente, mas para o que está acontecendo com a dieta da população brasileira, né? Eu vou tentar ser bem breve nessa explicação. A gente ainda, felizmente, ainda come muita comida de verdade, né? Que eu vou simplificar como nosso arroz, feijão, legume, verdura, uma salada. E a gente está vivendo uma transição alimentar no Brasil em que os alimentos ultraprocessados, que eles têm uma série de implicações na saúde, né, no câncer e em outras doenças crônicas, eles estão passando a ter uma participação maior na dieta da população brasileira. Então a gente precisa o quê? Proteger, né? 80% da população brasileira ainda consome bastante comida de verdade, mas a gente está reduzindo esse consumo. Então, o que isso tem a ver com reforma tributária, né? Primeiro que a gente tem uma oportunidade única de corrigir distorções que já vêm acontecendo no Brasil há algum tempo, como, por exemplo, a partir de 2022, lembrando dessa história, dessa transição, né, de modelo, de padrão de dieta alimentar, os produtos ultraprocessados eles se tornaram mais acessíveis do que a comida de verdade. Para dar um exemplo bem didático, né, para os nossos ouvintes, para quem está escutando, a gente vive distorções no sistema tributário que lá no final, na ponta do consumidor, uma abóbora orgânica acaba pagando mais imposto do que um refrigerante, né? Isso é uma distorção absurda que a gente precisa corrigir. Essa era uma pergunta que eu faria, Paula. Como é que esses alimentos são tributados? Qual é a diferença de tributação entre eles? Todo mundo sabe que o nosso sistema tributário brasileiro é extremamente complexo e, por isso mesmo, a reforma tributária ela é muito bem-vinda, né? A gente precisa dessa reforma tributária, isso é fato. Então, dando esse exemplo que eu trouxe, a gente já fez alguns mapeamentos das cadeias produtivas, né? Com toda essa coisa do imposto, cada passo que ele dá naquela cadeia, você tem, por exemplo, você pode receber um crédito tributário ou você pode passar a pagar imposto, né? Então, no caso dos alimentos processados, a gente tem uma situação que ele vai recebendo aquele crédito que ele vai recebendo para que não permita a cumulatividade, que de certa forma está certo, ele acaba se transformando num benefício
para o processamento de alimentos, né? E aquilo tem uma implicação no preço final, que o produtor da comida in natura, ele acaba não tendo esse mesmo benefício. Então, assim, é uma questão, e assim, é uma rota estratégica, são opções que o Brasil adotou e que a gente tem uma oportunidade de mudar na luz do que a gente sabe hoje, né? Primeiro, no impacto do consumo daquela, né, 1930, mais ou menos, quer dizer, a gente tem casos da cesta básica hoje em que você tem, por exemplo, macarrão instantâneo, salsicha inserida na cesta básica em alguns estados. Quer dizer, a gente tem uma série de problemas hoje na situação atual, né, que a gente tem mais acesso à comida que nos alimenta, nos nutre, nos traz boa saúde, e diminuir o acesso àquele tipo de produto comestível que está nos adoecendo como população, né? A gente tem, não há mais dúvida em relação ao impacto do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde das pessoas, acho que esse é um ponto muito importante, embora seja um tema talvez relativamente novo, uma palavra feia, esquisita, muita gente talvez ainda não entenda muito bem, as evidências são muito robustas, demonstrando o impacto do consumo desses produtos na saúde, né? E preço, tributo, está ligado diretamente ao acesso ao alimento, Sim. né? Que tipo de alimento que a gente tem um acesso facilitado ou não. Que era o que eu ia dizer, né? Os importante. ultraprocessados, e aqui fala uma mulher que vive sozinha, ou seja, se eu não providenciar minha comida, ninguém providencia, viu, Paula? Mas é muito mais fácil e é muito mais barato você comer ultraprocessado hoje em dia, Exatamente. né? Aí vira uma luta inglória mesmo, porque para muita gente não é uma escolha. Não é uma escolha comer bem, porque Exatamente. é mais barato comer mal. Exatamente, não tem uma opção, né? E eu acho que é o dever do Estado, né? Assim, a gente precisa facilitar o consumo daquilo que é bom para a gente, né? Então, isso é um dos lados dessa história que a gente não pode, da forma que o texto está colocado hoje, ele está abrindo uma brecha para que os alimentos ultraprocessados entrem no mesmo pacotão lá, né? Do que vai ser facilitada a alimentação, como é que a gente vai dar acesso ao alimento à população brasileira. E ele não pode estar, ele tem que estar fora desse pacote, porque Sim. são produtos que, além de fazer mal, são produtos supérfluos, né? A gente não pode correr o risco, né, de uma bolacha, um biscoito recheado, um refrigerante ter um tratamento diferenciado positivo. Sim. Ao contrário, a gente precisa que essa categoria de alimentos entre com tributo com imposto seletivo, assim como para cigarro e álcool. Como é feito em muitos países que prezam pela saúde da população, né? Sobretaxa os industrializados e tenta aliviar o tributo em produtos saudáveis, né? Exatamente, porque a política tributária ela é uma forma de você induzir ou inibir o consumo de determinados produtos. E a gente precisa lembrar que esses produtos eles têm impacto não só na saúde do indivíduo, mas eles também têm impacto na saúde do planeta, né? Então, você olha para toda essa categoria de produtos, seja ela cigarro, seja ela álcool, seja ela alimentos ultraprocessados, ele tem impactos ambientais também, né? E a gente sabe, hoje, todos esses temas eles são muito associados, né? O que faz mal à saúde da pessoa faz mal à saúde do planeta também, seja pela poluição plástica, seja pelos aditivos, né? Seja por exemplo, no caso das bitucas do cigarro, enfim, a gente precisa... as doenças das pessoas lá na ponta que consomem esses produtos, então o tributo também é uma forma de você tentar mitigar, ou seja, diminuir um pouco o impacto das externalidades, que é um termo econômico e tal, mas o custo desse produto lá na frente para a sociedade como um todo, né? Porque senão são os impostos que nós pagamos que lá na frente vão ter que pagar o tratamento de saúde das pessoas, né? Então a gente, através do aumento de preço de tributo, você consegue diminuir um pouco esses estragos causados por esse produto na sociedade, né? Então esse é outro elemento importante. Doutor? Olha, eu acho que é importante, Paula, a gente reforçar uma coisa. Você falou no início das evidências que já existem da associação desses alimentos com doenças crônicas, especialmente obesidade, diabetes, doença cardiovascular e câncer. E a gente já comentou aqui na coluna, hein, Tatiana e Fernando, por exemplo, o efeito positivo em alguns locais
algumas cidades americanas onde conseguiu se implantar o imposto sobre as bebidas açucaradas artificialmente, onde esse imposto que foi colocado, isso aconteceu na Califórnia, em alguns condados, esse imposto, quando foi colocado, você teve diretamente uma redução a curto e médio prazo, que foi até surpresa, de evento cardiovascular na população. Então, existe não só evidência científica forte, como existe exemplo e documentação bastante farta. Agora, o que a gente vê é uma pressão muito grande no lobby da indústria, né? E outro dia saiu notícia de uma pesquisa, entre aspas, feita na população, dizendo que a população é contra. A população nem sabe o que está acontecendo. Não, eu vi essa pesquisa, 90%. Sim. Eu comentei aqui na redação, ó, que dizia que 90% era a favor. Assim, né? Gente, mas olha só, é aquela coisa, né? Quem é que vai dizer que é a favor de imposto, né? Isso não precisa nem fazer uma pesquisa para você chegar a essa conclusão meio básica, né? O que a gente está falando aqui é justamente corrigir distorções, porque a gente faz a pergunta no seguinte sentido: você acha que aquilo que faz mal à saúde, eu acho que já está muito consolidado na opinião pública em relação ao cigarro. Todo mundo concorda que cigarro e álcool tem que ter mais imposto. Então, vale o mesmo para essa categoria de produtos comestíveis, né? Eu acho até bom a gente começar a colocar nesses termos, porque eu acho que esse lobby da indústria ele está querendo colocar tudo no mesmo saco, dizendo que estão querendo acabar com o paio do nosso feijão, são todos os alimentos industrializados numa categoria. Não, a gente não está falando de todos os alimentos industrializados, porque inclusive industrialização é super importante. Claro. O arroz, né, minimamente processados, né, os ingredientes culinários que a gente usa para cozinhar, são produtos super importantes numa alimentação saudável. A gente está querendo diferenciar justamente essa categoria de alimentos supérfluos que nos adoecem. As evidências são múltiplas, a gente tem, inclusive, em relação às bebidas adoçadas, a gente tem já simulações no Brasil, né, do que a gente poderia arrecadar mais, e se reinvestisse isso em saúde, os resultados seriam ainda melhores. Isso é ótimo. A gente tem todo um site onde... Eu queria só ouvir o doutor Luiz Fernando, Paula, desculpa. Sobre isso, doutor, o que é que dizem as pesquisas sobre esses alimentos e quais são os malefícios que eles podem nos causar? Então, a gente já sabe, Tatiana, que, por exemplo, vamos voltar ao exemplo das bebidas adoçadas artificialmente. A gente já tem muita evidência mostrando que essas bebidas têm impacto direto no aumento da obesidade da população e, a partir daí, do aumento da presença do diabetes tipo 2, também das doenças cardiovasculares. Aí nós estamos falando da consequência final disso, que é infarto do miocárdio, que é acidente vascular cerebral, que é o derrame. Isso já está bastante conhecido. A gente sabe também, por exemplo, o excesso de produtos, o excesso do processamento, por exemplo, de algumas carnes. Aí vem a tal história do paio, né? O excesso e o consumo estimulado dessas carnes ultraprocessadas já aumenta a incidência de câncer, basicamente câncer de intestino e de estômago. Isso também já está documentado. Ou seja, existe uma série de efeitos já conhecidos e que tem que ser bastante discutido. Eu acho que o mais importante é a gente falar sobre isso, porque já inventaram até um nome para esse, entre aspas, para esse imposto, né? Para criar justamente polêmica, que está sendo batizado aí pelo lado, enfim, do lobby de imposto do pecado, né? Já cria logo uma celeuma com todo esse nome, né? Já mete uma religião no meio aí também, né? Já mete uma culpa cristã aí no rolê também. Essa é a ideia de quem está falando isso, né? Porque a gente precisa dizer... Não, dizer isso, que eu acho que um ponto importante... um ponto importante que a Paula falou e que a gente tem que lembrar. Toda vez que você tem qualquer que seja, toma uma atitude de prevenção em saúde, você não só evita problema, você economiza pelo menos 7 vezes do que foi investido nessa ação. Isso também já é muito claro, já está demonstrado, inclusive pelo pessoal da economia, não é nem o médico que está dizendo isso, não. São os economistas, ou seja, para cada dólar investido em prevenção, você vai economizar entre 5 e 7 dólares no final, evitando que se gaste dinheiro tratando as pessoas. Então, gente, até para a saúde econômica do país, não só pela questão do imposto recolhido, mas basicamente também pela diminuição do impacto de custos no Sistema Único de Saúde. Isso seria fundamental. E lembrar que
Se você não tem um infarto, se você não tem um derrame, você mantém a população produtiva, ou seja, além de tudo, a gente vai gerar mais riqueza, porque vai ter gente mais saudável trabalhando, né? É. Ana, tem uma questão. Por isso que a gente fala. Pode falar, depois eu faço minha pergunta. Não, que a gente fala que é bom para a saúde e bom para a economia. Eu só queria fazer essa observação, depois eu faço as referências. Então, olha só, e essa questão econômica que eu queria englobar, porque o preço de um alimento é um fator muito importante para boa parte da população. Quem mais consome esses alimentos, acho que vou até tirar o alimento, tá? Quem mais consome ultraprocessado é a população mais pobre. E a gente sempre fala aqui no Estúdio CBN sobre segurança ou a insegurança alimentar. 33 milhões de brasileiros passam fome, de um total de 125 milhões que estão em situação de insegurança alimentar. Esse foi o inquérito nacional sobre insegurança alimentar, que a gente falou bastante aqui, principalmente durante a pandemia. Como tentar equalizar isso, essa questão? Exatamente, e é uma forma de você equalizar essa questão, é você exatamente facilitando o acesso à comida de verdade, é um absurdo, né? A gente está voltado ao mapa da fome, é absolutamente lamentável, urgente, e estar discutindo uma reforma tributária é uma oportunidade assim que a gente não pode deixar passar e a gente não pode deixar piorar uma situação que já é ruim. Hoje já é ruim pelo simples fato de que os ultraprocessados estão mais baratos do que a comida. Então, a gente não pode deixar isso piorar, né? E pelo lobby que está acontecendo, a pressão que está acontecendo para que você facilite ainda mais, ou você tenha uma alíquota reduzida para alimentos, colocando todos no mesmo saco, isso vão ter dois efeitos muito perversos. Um é você diminuir ainda mais o preço desses produtos, né? E o outro é que a gente vai aumentar a alíquota geral, porque para você fazer uma reforma tributária, você vai ter que ter aquela alíquota média. Dependendo de que categorias de produto você dá benefícios, aquela alíquota média que qualquer produto vai pagar, ela vai ser aumentada. Ou seja, em vez da alíquota média, eu vou dar hipoteticamente, tá? Em vez dela ser 22%, ela pode passar a ser 30%. E essas alíquotas maiores, elas impactam a população mais pobre. Então, o produto que é nocivo à saúde, todos os economistas já têm isso muito bem embasado e documentado, eles não são regressivos, diferentemente de outros produtos de consumo. O que isso quer dizer? No caso de produto nocivo à saúde, quando você aumenta o preço e o imposto, você tem um efeito progressivo, você melhora as condições de saúde justamente da parte da população que é mais vulnerabilizada. Né? Então, a gente precisa, dar um exemplo bem didático de novo, a gente precisa que a bicicleta pague menos imposto do que um produto nocivo à saúde, certo? Ou que a gente, né, outras coisas, ou outros produtos essenciais paguem menos impostos, então a gente não pode sacrificar outras coisas dando benefícios para aquilo que faz mal. É simples assim, faz mal, tem que pagar mais imposto. E você vê alguma possibilidade desse texto ser alterado, Paula? Porque o projeto já foi aprovado em primeiro turno na Câmara, em que pé está agora? Olha, vou falar uma questão bem essencial que aconteceu. A gente está bem satisfeito que o texto prevê imposto seletivo para bens e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente, e a gente também está bem contente que ele preveja uma cesta básica nacional, mas tem que ser, né, não pode permitir que entre esses produtos nessa cesta básica, porque quanto maior for o número de coisas que você desonere, maior vai ser essa alíquota média. Então, até aí ele está ótimo. O problema é que ele chegou, né, como normalmente acontece nesse processo político, e pelo jogo de forças que está colocado ali, ele chegou com um jabuti bem grandão. Esse jabuti precisa sair do texto, porque da forma que ele está colocado lá hoje, desculpa, assim, talvez a linguagem seja um pouco complexa para os ouvintes, mas assim, entrou lá na última hora uma emenda que inverteu a lógica do imposto seletivo. Qual é a lógica do imposto seletivo? Ela é muito simples, fez mal à saúde, tem que pagar mais imposto. Aí eles colocaram um artigo lá que fala, qualquer coisa que receba benefício não vai poder pagar mais imposto. E colocaram um texto tão abrangente que ali pode entrar um grupo de produtos nocivos à saúde, tendo uma trava que ele não vai poder ter imposto seletivo no futuro. Porque a gente sabe que o imposto seletivo ele vai acontecer na discussão sobre lei ordinária ou complementar, não é agora na PEC, não é nesse momento.
Então, nesse momento, o que é importantíssimo a gente assegurar é que saia qualquer tipo de trava para ter um imposto seletivo para aquilo que faz mal à saúde. E um ponto importante é que quem define o que faz mal à saúde não pode ser o processo legislativo, gente. Isso tem que ser delegado às autoridades sanitárias, entendeu? Quem é que vai definir? Vai ser o jogo de forças entre quem tem mais dinheiro dentro do Congresso? Não pode ser assim. Tem que ser um processo baseado nas evidências científicas, né, consolidadas, do que de fato faz mal à saúde. Então, a gente está nesse lugar hoje. Perfeitamente, perfeitamente. Algo a acrescentar, doutor Luiz Fernando Corrêa? Não, eu acho que é só esse detalhe, o último detalhe que a Paula falou. Temos que ficar muito vigilantes, porque além desse jabuti de agora, vai aparecer no mínimo uma lei complementar para organizar essa história toda depois. Então a gente não pode deixar o assunto sumir, porque a gente tem que ficar em cima, porque é assim que a gente consegue avançar. Perfeito. Sempre que possível a gente trata desse assunto aqui no Estúdio CBN. Paula Jones, diretora-geral da ACT Promoção de Saúde. Obrigada por estar conosco hoje, Paula. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos aí, o debate, precisamos debater sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Doutor Luiz Fernando Corrêa, toda terça e quinta conosco aqui no nosso Saúde em Foco. Valeu, doutor. Até quinta. Até quinta. Para você, Tati, Fernando e todos os ouvintes. Um abraço, Paula.